O suor escorria pela testa de Leonardo enquanto ele ajustava o microfone no palco vazio do Allianz Parque. Era apenas um ensaio, mas seus dedos tremiam ligeiramente. Não pelo nervosismo da apresentação, e sim pela magnitude do que estava prestes a acontecer. Depois de 3 anos longe dos palcos brasileiros, ele finalmente retornava para uma turnê que prometia ser a maior de sua carreira. Léo, precisamos testar o som dos backing vocals mais uma vez, gritou Marcelo, seu produtor musical, das cabines técnicas. A voz ecoou pelo estádio vazio, criando uma atmosfera quase fantasmagórica. Leonardo acenou com a cabeça, mas sua mente estava em outro lugar. Especificamente, estava pensando em uma conversa que tivera com sua mãe na noite anterior. Você sabe que ele ainda pergunta sobre você? Havia dito ela, mexendo distraidamente no café. Toda vez que nos encontramos nos eventos da família, ele sempre quer saber como você está, se você ainda canta aquelas músicas que vocês faziam juntos quando eram crianças. Leonardo sabia exatamente de quem ela estava falando. Neymar, seu melhor amigo da infância, companheiro de travessuras no bairro da Vila Madalena, parceiro de sonhos impossíveis que eles compartilhavam sentados na laje da casa da avó Edna. Haviam crescido praticamente como irmão, suas famílias entrelaçadas por anos de amizade e convivência. Mas a vida, como costuma fazer, os levou por caminhos diferentes. Enquanto Leonardo perseguia sua paixão pela música, enfrentando bares mal iluminados, casas de show pequenas e a constante luta para ser reconhecido, Neymar seguiu outro sonho, o futebol. E que caminho brilhante ele havia trilhado. Dos campos de várzea do bairro até se tornar um dos jogadores mais conhecidos do mundo, carregando a camisa da seleção brasileira e defendendo grandes clubes europeus. Léo, você está me ouvindo? A voz de Marcelo tirou Leonardo de seus devaneios. O show é amanhã, cara. Precisamos focar. Leonardo suspirou e voltou sua atenção para o ensaio. Começou a cantar Coração Selvagem, uma de suas composições mais pessoais, aquela que falava sobre amizades perdidas e caminhos que se separam. Sua voz preencheu o estádio vazio, cada nota carregada de uma emoção que ele raramente permitia que viesse à tona. Era irônico como a música havia se tornado tanto sua salvação quanto sua prisão emocional. Cada letra que escrevia, cada melodia que criava, carregava pedaços de sua história. E Neymar estava em muitas delas, mesmo que indiretamente. As memórias dos 2 garotos que prometeram nunca se esquecer um do outro, que juraram que a distância nunca seria maior que a amizade, persistiam em sua mente como ecos insistentes. Do outro lado da cidade, em um condomínio luxuoso em Alphaville, Neymar estava em sua sala de estar, scrollando distraidamente pelo celular, depois do treino matinal com a seleção brasileira. Havia uma pausa na temporada europeia, e ele aproveitava para passar algumas semanas no Brasil, matando a saudade da família e dos amigos mais próximos. Foi então que viu a notificação. Leonardo retorna ao Brasil com turnê nacional. Primeiro show amanhã no Allianz Parque. Seu coração acelerou ligeiramente. Havia anos que não via Leonardo pessoalmente, apenas acompanhava sua carreira à distância através das redes sociais e reportagens. Sabia que o amigo havia conquistado reconhecimento internacional, que suas músicas tocavam nas rádios de vários países, mas nunca tiveram a oportunidade de se reencontrar. A última vez que se falaram havia sido através de uma troca rápida de mensagens no ano anterior, quando Neymar estava se recuperando de uma lesão e Leonardo havia lançado um álbum novo. Conversas cordiais, mas superficiais. Nada parecido com a intimidade que um dia compartilharam. Pai, você conhece esse cantor? Perguntou Davi Luca, seu filho, aparecendo na sala e apontando para a foto de Leonardo na tela do celular de Neymar. Conheço sim, filho. Ele era meu melhor amigo quando eu era da sua idade, respondeu Neymar, uma nostalgia evidente na voz. Crescemos juntos, sonhávamos juntos.
Ele sempre dizia que um dia seria um grande cantor. E olha só onde chegou. Davi se interessou pela história. Por que vocês não se falam mais? Era uma pergunta simples, mas a resposta era complexa. Como explicar para uma criança que, às vezes, a vida leva as pessoas por caminhos tão diferentes que, mesmo mantendo o carinho, a distância vai crescendo até se tornar um abismo silencioso? Como dizer que o sucesso, as obrigações, os horários loucos e as pressões da fama às vezes fazem com que percamos de vista as coisas que realmente importam? Às vezes as pessoas se afastam não porque querem, mas porque a vida fica muito corrida, explicou Neymar, simplificando. Mas o carinho continua sempre aí, no coração. Naquele momento, tomou uma decisão impulsiva que mudaria tudo. Pegou o telefone e ligou para Jair, seu empresário e amigo de longa data. Jair, preciso de um favor. Você consegue arranjar ingressos para o show do Leonardo amanhã? E mais importante ainda, consegue um acesso aos bastidores? Quero fazer uma surpresa. Do outro lado da linha, Jair riu. Neymar, você quer mesmo aparecer no show de um cantor sem avisar? Vai ser o maior auê da história da música brasileira. É exatamente isso que eu quero, respondeu Neymar, um sorriso se formando em seu rosto pela primeira vez em dias. Quero ver a cara do Léo quando me ver lá. E quem sabe... Ele fez uma pausa. Quem sabe não rolam aqueles improvisos que a gente fazia quando era moleque. Enquanto isso, Leonardo terminava seu ensaio já com a noite caindo sobre São Paulo. As luzes do estádio se apagaram uma a uma, mas ele permaneceu no palco por mais alguns minutos, absorvendo a magnitude do momento. Amanhã, 20.000 pessoas estariam ali, cantando suas músicas, vivenciando suas emoções através das canções. Mas por algum motivo que não conseguia explicar, sentia que algo especial estava prestes a acontecer. Uma inquietação positiva, uma expectativa que ia além da ansiedade normal pré-show. Era como se o universo estivesse conspirando para algo maior. Pronto para fazer história, Léo? Perguntou Marcelo, guardando os equipamentos. Leonardo sorriu, olhando uma última vez para as arquibancadas vazias. Mais do que nunca, brother. Mais do que nunca. A manhã do show amanheceu com um sol forte, típico do verão paulistano. Leonardo acordou cedo em seu apartamento em Pinheiros, o mesmo bairro onde cresceu, uma escolha consciente de manter suas raízes próximas, mesmo depois do sucesso internacional. Tomou um café reforçado e começou sua rotina de aquecimento vocal, exercícios que faziam parte de sua vida há mais de 15 anos. Enquanto modulava sua voz no piano, suas mãos automaticamente encontraram os acordes de Meninos da Vila, uma música que havia composto aos 16 anos sobre sua amizade com Neymar. Nunca a havia gravado oficialmente. Era íntima demais, pessoal demais. Mas naquele momento, os acordes fluíram naturalmente, como se a canção estivesse pedindo para ser lembrada. Vi dois garotos com sonhos gigantes, correndo pelas ruas sem medo de errar, prometendo que juntos seriam eternos, mesmo que o mundo tentasse nos separar. Ele interrompeu o verso no meio, uma melancolia súbita tomando conta de seu peito. Seria aquela uma premonição? Por que estava pensando tanto em Neymar, justamente no dia de seu show mais importante no Brasil? Do outro lado da cidade, Neymar estava no centro de treinamento da CBF, participando de um treino regenerativo leve da seleção. O técnico havia dado folga parcial ao grupo, sabendo que muitos jogadores aproveitariam a noite para descansar ou ter momentos de lazer. Perfeito para os planos de Neymar. Ney, você tá diferente hoje, comentou Casemiro durante o aquecimento. Mais animado que o normal. Neymar sorriu misteriosamente. Digamos que estou planejando uma surpresa para um amigo muito especial. Vinícius Júnior, que estava próximo, se interessou. Que tipo de surpresa? Vocês vão ver nas redes sociais amanhã, respondeu Neymar, dando uma piscadinha. Confiem em mim, vai ser épico. Enquanto isso, Jair já estava trabalhando nos bastidores da surpresa. Como empresário experiente, sabia que esse tipo de aparição espontânea poderia se tornar um momento histórico,
mas também sabia que precisava ser feito da maneira certa. Ligou diretamente para a produção do show de Leonardo. Pessoal, tenho uma proposta que vocês não vão conseguir recusar, disse ele ao falar com Roberto, produtor executivo da turnê. O Neymar quer fazer uma surpresa para o Leonardo. Eles são amigos de infância e ele gostaria de aparecer no show de hoje. Do outro lado da linha, houve um silêncio prolongado. Roberto sabia que uma aparição de Neymar no show seria uma bomba midiática de proporções gigantescas, mas também sabia que Leonardo era muito rigoroso com o controle artístico de seus shows. Cara, isso é uma parada muito louca, respondeu Roberto. Mas o Léo não gosta de surpresas em show. Ele ensaia cada detalhe, cada movimento. Como vamos fazer isso sem contar para ele? É aí que está o pulo do gato, explicou Jair. O Neymar não quer só aparecer no show, ele quer realmente participar. Eles costumavam cantar juntos quando eram crianças. Que tal se ele subisse no palco durante aquela parte do show, onde o Leonardo sempre conversa com o público? Poderia ser algo muito orgânico. A tarde passou rapidamente. Leonardo estava no estúdio, fazendo os últimos ajustes na produção do show, quando recebeu uma ligação de sua mãe. Léo, filho, você não vai acreditar em quem eu esbarrei hoje no supermercado, disse ela, com uma excitação evidente na voz. Fala, mãe. A Nadine, mãe do Neymar. Conversamos por quase 1 hora. Ela contou que o menino está no Brasil, que está bem, mas que sempre fala de você. Diz que ele fica vendo seus vídeos no YouTube e fica orgulhoso do sucesso que você conquistou. Leonardo sentiu um aperto no peito. E o que mais ela falou? Ah, só disse que seria lindo se vocês dois se encontrassem de novo. Que vocês eram grudados quando pequenos, que faziam serenata na porta das casas do bairro. A voz de sua mãe se embargou ligeiramente. Vocês eram tão fofos juntos, Léo. 2 crianças com sonhos enormes. Depois de desligar o telefone, Leonardo ficou parado por alguns minutos, processando a conversa. Será que era um sinal? Será que deveria ligar para Neymar antes do show, tentar retomar o contato? Mas sua equipe já estava chegando para os preparativos finais, e ele precisava se concentrar. Guardou esses pensamentos para depois e se focou no que sabia fazer de melhor: se preparar para emocionar milhares de pessoas através de sua música. No Allianz Parque, a movimentação era intensa. Fãs começavam a se aglomerar nos portões mesmo antes da abertura, alguns acampando desde o dia anterior. Leonardo tinha uma base de fãs extremamente fiel, pessoas que acompanhavam sua carreira desde os primeiros shows em bares pequenos. Neymar chegou ao estádio pelo acesso de artistas, acompanhado apenas por Jair e um segurança. Usava um boné e óculos escuros, tentando passar despercebido, mas sua presença ainda assim causou um pequeno alvoroço entre os funcionários da produção. Ele está no camarim principal, informou Roberto, levando Neymar pelos corredores internos do estádio. Mas vamos esperar o momento certo para fazer a surpresa. O Leonardo está muito concentrado, fazendo os rituais pré-show dele. Neymar acenou, compreendendo. Ele mesmo tinha seus rituais antes dos jogos importantes e sabia como era fundamental manter o foco. Mas sua ansiedade estava a 1000. Quanto tempo fazia que não via Leonardo pessoalmente? 4, 5 anos? Como seria a reação do amigo? Enquanto esperava em um camarim reservado, Neymar pegou seu violão. Sim, ele havia trazido um violão. Poucos sabiam, mas ele ainda tocava, ainda compunha pequenas melodias nas horas vagas. Era um hobby que mantinha privado, longe dos holofotes da fama futebolística. Começou a dedilhar acordes familiares, músicas que aprendeu com Leonardo na adolescência. Será que ele ainda se lembra da nossa versão de Evidências? Pensou, sorrindo. Eles haviam criado uma versão acústica da música clássica de Chitãozinho em Chororó, quando tinham 15 anos, e sempre faziam sucesso quando tocavam nas festas do bairro. Do outro lado do corredor, Leonardo estava em seu processo de concentração final.
Vestia uma camisa preta simples e calça jeans. Nada muito elaborado, pois sempre preferiu que sua música falasse mais alto que sua imagem. Fazia exercícios de respiração quando Marcelo entrou no camarim. Léo, tem uma galera da produção querendo falar com você rapidinho, disse Marcelo. Agora não, brother. Você sabe que eu preciso desses 15 minutos finais de silêncio, respondeu Leonardo, sem abrir os olhos. É que é sobre uma mudança pequena no roteiro do show. Leonardo abriu os olhos, já irritado. Mudança? Que mudança? Ensaiamos tudo ontem, cara. Não tem mudança nenhuma. Marcelo respirou fundo. Confia em mim, Léo. É uma mudança boa, muito boa. Antes que Leonardo pudesse protestar, Roberto entrou no camarim acompanhado de Jair. Leonardo reconheceu Jair imediatamente. Ele era famoso no meio artístico por empresariar grandes estrelas do futebol. Leonardo, prazer conhecê-lo pessoalmente, disse Jair, estendendo a mão. Sou muito fã do seu trabalho. Na verdade, vim aqui porque tenho um amigo que é fã ainda maior que eu, e ele gostaria muito de te cumprimentar antes do show. Leonardo franziu a testa. Cara, eu agradeço, mas vocês sabem que eu não recebo visitas antes dos shows. É uma regra minha, nada pessoal. E se eu dissesse que esse amigo também cresceu na Vila Madalena e que vocês costumavam cantar juntos quando eram crianças? Disse Jair, sorrindo. O coração de Leonardo parou por um segundo. Não podia ser ele. Nesse momento, a porta do camarim se abriu devagar e Neymar apareceu, tirando os óculos escuros e o boné, um sorriso tímido no rosto. E aí, brother? Disse Neymar, sua voz ligeiramente embargada pela emoção. Há quanto tempo? Leonardo ficou paralisado por alguns segundos, processando a cena. Depois de anos sem se verem pessoalmente, ali estava seu melhor amigo de infância, minutos antes do show mais importante de sua carreira no Brasil. Neymar. Foi tudo que conseguiu dizer, antes de se levantar e abraçar o amigo em um encontro que deixou todo mundo no camarim emocionado. O abraço durou mais tempo que qualquer palavra poderia expressar. Neymar e Leonardo se seguraram como se fossem dois irmãos que se encontravam depois de uma guerra longa e silenciosa. Quando se separaram, ambos tinham os olhos marejados, uma emoção genuína que nenhum dos dois tentou esconder. Cara, você não mudou nada, disse Leonardo, observando o amigo. Ainda tem aquela cara de moleque travesso. Neymar riu, enxugando discretamente os olhos. E você continua com esse jeito de poeta apaixonado. Lembro que você sempre ficava com essa cara quando compunha alguma música nova. A tensão inicial do encontro começou a se desfazer, dando lugar à familiaridade que anos de separação não conseguiram apagar. Era como se o tempo não tivesse passado. A química entre eles permanecia intacta. Mano, eu não acredito que você está aqui, disse Leonardo, ainda processando a surpresa. Como você soube do show? Cara, eu acompanho sua carreira desde sempre, respondeu Neymar. Todas as suas músicas estão no meu Spotify. Quando vi que você ia se apresentar aqui em São Paulo, não pensei duas vezes. Precisava vir te ver. Roberto, Jair e Marcelo observavam a cena com discrição, sabendo que estavam presenciando algo especial. Marcelo, que conhecia Leonardo há anos, nunca havia visto o cantor tão emocionado antes de um show. Léo, desculpe interromper, disse Marcelo gentilmente, mas faltam 10 minutos para você entrar no palco. Leonardo olhou para Neymar, uma ideia súbita brilhando em seus olhos. Cara, e se você subisse no palco comigo? Neymar arregalou os olhos. Como assim? Lembra quando a gente tocava na festa da igreja? Você sempre me acompanhava no violão. Trouxe o violão hoje? Neymar sorriu, apontando para o instrumento no canto do camarim. Cara, eu meio que esperava que você fosse sugerir isso. Trouxe sim. Então tá decidido, disse Leonardo, a adrenalina pré-show agora misturada com uma excitação diferente. No meio do show, quando eu paro para conversar com o público, você aparece. Léo, tem certeza? Seu show é sagrado, cara. Não quero atrapalhar nada, disse Neymar,
genuinamente preocupado. Ney, você não está atrapalhando nada. Está completando, respondeu Leonardo, pegando a mão do amigo. Sabe quantas vezes eu pensei em você enquanto estava compondo? Quantas músicas têm um pedacinho da nossa história? Seria perfeito você estar lá comigo. Jair se aproximou. Pessoal, vocês têm noção do que isso vai representar? Neymar Júnior, ídolo mundial do futebol, fazendo participação no show do Leonardo? Isso vai estar em todos os jornais amanhã. Que se dane os jornais, disse Neymar, determinado. Isso não é sobre mídia, é sobre amizade. Leonardo sorriu, reconhecendo o mesmo Neymar destemido de sempre. Então, vamos fazer história, brother. Enquanto Leonardo subia ao palco, Neymar ficou nos bastidores, assistindo o início do show através dos monitores. 20.000 pessoas cantando junto com seu amigo de infância. A cena era surreal. Leonardo havia se tornado realmente um artista completo, dominando o palco com uma presença magnética. O setlist começou com as músicas mais animadas, aquecendo o público. Leonardo cantava Liberdade Total, Coração de Aço e Dias de Sol, sucessos que fizeram todo o estádio vibrar. Neymar observava cada movimento, cada interação com o público, orgulhoso de ver como o menino que cantava na laje havia se transformado em um artista de verdade. Boa noite, São Paulo! Gritou Leonardo após a terceira música. Caramba, como é bom estar em casa! Os gritos da multidão foram ensurdecedores. Leonardo sorriu, absorvendo a energia do público. Vocês sabem que cada música que eu canto carrega um pedaço da minha história, né? E vocês fazem parte dessa história também. Ele continuou seu repertório com Metamorfose e Raízes, duas canções mais introspectivas que mostravam sua maturidade artística. Neymar notou como Leonardo conseguia alternar entre momentos de alta energia e momentos de intimidade com o público, algo que poucos artistas dominavam. Agora eu quero cantar uma música muito especial, disse Leonardo, se aproximando do microfone central. É uma música que fala sobre amizades verdadeiras, sobre pessoas que marcam nossa vida mesmo quando os caminhos se separam. Os primeiros acordes de Coração Selvagem começaram a soar e Neymar sentiu um arrepio. Ele conhecia aquela música. Não só conhecia, como sabia que havia sido inspirada, em parte, na amizade deles. Leonardo nunca havia dito isso diretamente, mas Neymar sempre teve essa percepção. Há pessoas que chegam na nossa vida como tempestades de verão, intensas e transformadoras, cantou Leonardo, sua voz carregada de emoção. E mesmo quando passam, deixam o ar mais puro, o coração mais selvagem. A plateia cantava junto, 20.000 vozes se unindo na melodia. Neymar fechou os olhos, lembrando-se das tardes em que eles inventavam canções, dos sonhos compartilhados, das promessas de nunca se esquecerem um do outro. Quando a música terminou, Leonardo fez uma pausa maior que o habitual. São Paulo, disse ele, hoje é um dia muito especial para mim. Vocês sabem que eu cresci aqui, que minhas raízes estão fincadas nesta terra. E hoje eu tenho a chance de dividir o palco com alguém que fez parte da minha formação como pessoa e como artista. A curiosidade do público era palpável. Leonardo olhou para os bastidores, encontrando os olhos de Neymar. Fez um sinal discreto. Pessoal, vocês conhecem o Neymar Júnior? Perguntou Leonardo, provocando uma explosão de gritos e aplausos. Pois bem, muita gente não sabe que eu e o Ney crescemos juntos, no mesmo bairro, sonhando nossos sonhos de criança. E hoje, depois de anos sem nos encontrarmos pessoalmente, ele está aqui. E ele aceitou o convite para tocar comigo. O estádio explodiu. Gritos, assobios, aplausos. A reação foi instantânea e ensurdecedora. Neymar respirou fundo, pegou seu violão e caminhou em direção ao palco. Quando apareceu sob os holofotes, a reação do público foi ainda mais intensa. Neymar acenou timidamente,
claramente emocionado pela recepção calorosa. Caminhou até Leonardo, e os dois se abraçaram novamente no centro do palco, uma imagem que seria reproduzida em todos os veículos de comunicação do país. "E aí, São Paulo?", disse Neymar no microfone, sua voz um pouco trêmula pela emoção. "Nunca pensei que fosse cantar para 20 mil pessoas, mas quando é pelo Leonardo, a gente topa qualquer parada." A plateia riu e aplaudiu. Leonardo ajustou o microfone dele e pegou seu violão também. "Pessoal, a música que vamos tocar agora foi criada por nós dois quando éramos adolescentes", explicou Leonardo. "É uma música que nunca gravei oficialmente, mas que faz parte da nossa história. Chama-se Meninos da Vila." Neymar começou a dedilhar os acordes no violão, seus dedos encontrando automaticamente a sequência que havia tocado centenas de vezes na adolescência. Leonardo o acompanhou, criando uma harmonia simples mas bela. "Dois garotos com sonhos gigantes", começou Leonardo a cantar. "Correndo pelas ruas sem medo de errar", continuou Neymar, surpreendendo até a si mesmo ao lembrar perfeitamente da letra. "Prometendo que juntos seriam eternos", cantaram os dois em uníssono. Mesmo que o mundo tentasse nos separar, a emoção no estádio era tangível. Muitas pessoas estavam gravando com os celulares, outras apenas absorvendo o momento histórico. Nos bastidores, até mesmo os técnicos mais experientes admitiam nunca ter visto algo igual. A música continuou, cada verso trazendo de volta memórias de uma época mais simples, quando os sonhos eram imensos, mas os problemas eram pequenos. Quando terminaram, o silêncio durou alguns segundos antes de uma ovação que durou mais de 5 minutos. Leonardo e Neymar se olharam, ambos com lágrimas nos olhos, sabendo que acabavam de criar algo que transcendia música ou esporte. Haviam criado um momento de pura humanidade e amizade verdadeira. A ovação parecia não ter fim. Leonardo e Neymar permaneceram no centro do palco, ainda processando a magnitude do que acabara de acontecer. A conexão com o público era elétrica. 20 mil pessoas cantando junto, muitas chorando, todas testemunhando algo que sentiram ser histórico. "Cara", sussurrou Neymar para Leonardo, "isso aqui está sendo surreal." Leonardo sorriu, enxugando discretamente uma lágrima. "É como se voltássemos a ser aqueles moleques da Vila Madalena, só que agora com um público um pouco maior." A química entre eles no palco era inegável. Anos de separação pareciam ter se dissolvido em questão de minutos. O público sentia essa autenticidade e respondia com uma energia contagiante. "Na São Paulo", disse Leonardo ao microfone. "Vocês querem mais?" O rugido de aprovação foi instantâneo. Neymar olhou para Leonardo, questionando silenciosamente se realmente deviam continuar. Afinal, ele não era músico profissional e estava literalmente improvisando em um dos maiores palcos do país. "Relaxa, brother", disse Leonardo baixinho. "Lembra do Evidências? Nossa versão?" Os olhos de Neymar se iluminaram. Como poderia esquecer? Era a música que mais tocavam quando eram adolescentes, uma versão acústica e personalizada que eles haviam criado da clássica de Chitãozinho, "Um Chororó." "Pessoal, lá pelos anos 2000, eu e o Neymar éramos a dupla sertaneja alternativa da Vila Madalena", brincou Leonardo, arrancando risos do público. "A gente tinha uma versão muito especial de Evidências. Ney, será que você ainda lembra?" Neymar riu, ajustando o violão. "Léo, eu lembro até dos erros que a gente fazia na segunda estrofe." "Então vamos errar juntos de novo", respondeu Leonardo. Neymar começou a introdução no violão, uma versão mais lenta e melódica da música original. Leonardo esperou o momento certo e entrou com a voz, mas desta vez, dividindo os versos com Neymar de uma maneira que nenhum dos dois havia planejado. Simplesmente fluía naturalmente. "Quando eu digo que deixei de te amar", cantou Leonardo, "é porque eu te amo", continuou Neymar, sua voz carregando uma emoção inesperada. "Quando eu digo que não quero mais você", voltou Leonardo, "é porque eu te quero.
finalizou Neymar. A plateia estava hipnotizada. A interpretação deles trazia uma nova dimensão à música clássica. Não era mais apenas sobre amor romântico, mas sobre amor fraternal, sobre amizades que resistem ao tempo e à distância. Durante o solo instrumental, eles improvisaram uma pequena conversa ao microfone. Cara, você melhorou muito no violão, disse Leonardo. E você continua cantando que nem um anjo, respondeu Neymar. Lembro quando você cantava essa música para impressionar a Fernanda, lá da escola. Leonardo riu alto. Não fala da Fernanda, cara. Que mico! O público adorou a naturalidade do momento. Não parecia ensaiado, não parecia forçado. Era genuíno, espontâneo, real. Quando terminaram a segunda música, a ovação foi ainda maior que a primeira. Neymar estava visivelmente emocionado, as mãos tremendo ligeiramente enquanto segurava o violão. Gente, eu preciso confessar uma coisa para vocês, disse Neymar ao microfone, sua voz tremendo ligeiramente. Eu nunca cantei para tanta gente na minha vida. Nos campos de futebol, eu escuto a torcida. Mas aqui, eu sinto vocês cantando comigo. É uma sensação indescritível. Leonardo colocou a mão no ombro do amigo. E eu preciso confessar que muitas das minhas canções têm um pedacinho do Neymar, das nossas aventuras, dos nossos sonhos de moleque. Ele sempre foi minha inspiração, mesmo à distância. A câmera do telão focou no rosto de Neymar, que estava visivelmente emocionado. Léo foi a primeira pessoa que acreditou que eu podia ser jogador de futebol. Quando todo mundo dizia que eu era pequeno demais, fraco demais, ele dizia: Ney, você tem magia nos pés, cara. Vai ser craque. E você me ensinou que sonho sem trabalho é só ilusão, respondeu Leonardo. Você sempre foi o mais dedicado, o que acordava mais cedo para treinar, o que nunca desistia. Me ensinou que talento sem disciplina não leva a lugar nenhum. O diálogo entre eles estava criando uma intimidade única com o público. Não era mais um show, era uma conversa entre amigos que acontecia a dividir com milhares de pessoas. Nos bastidores, Roberto fazia sinais discretos, questionando se deviam continuar. Mas Marcelo fez um gesto para que deixassem fluir naturalmente. Pessoal, disse Leonardo, a gente vai tocar mais uma música, mas essa aqui é especial mesmo. É uma música que eu nunca toquei ao vivo, que estava guardada há anos. Chama-se Irmãos de Alma. Neymar o olhou surpreso. Cara, você compôs aquela música? Compus pensando em nós dois, há 3 anos, admitiu Leonardo. Na época, eu estava em Londres, você estava em Paris, e eu fiquei pensando em como a vida tinha nos levado para lugares tão diferentes, mas que a amizade continuava intacta no coração. Neymar sorriu, os olhos marejados. Toca aí, irmão. Eu te acompanho. Leonardo começou uma melodia suave no violão, e Neymar o acompanhou intuitivamente, criando uma harmonia perfeita, mesmo sem ter ouvido a música antes. Era como se a música já existisse entre eles, esperando apenas o momento certo para ser revelada. Irmãos de alma que o tempo não separa, cantou Leonardo. Mesmo que a vida leve para lugares distantes, improvisou Neymar, surpreendendo a si mesmo. De o coração guarda cada risada, cada lágrima, cada sonho compartilhado, continuaram juntos. A música falava sobre amizades verdadeiras, sobre como algumas pessoas marcam nossa vida de forma indelével, sobre como o amor fraternal transcende distâncias e circunstâncias. Cada verso ressoava com a história deles, mas também com a história de muitas pessoas na plateia que reconheciam suas próprias amizades perdidas e reencontradas. Durante a música, flashbacks de sua infância passavam pelos telões, fotos antigas que a produção havia conseguido rapidamente com as famílias, mostrando 2 garotos sorridentes, abraçados, sempre juntos. A emoção do público era palpável. Quando terminaram, houve um momento de silêncio reverente antes da ovação.
Neymar estava claramente tocado pela experiência. Léo, disse ele ao microfone, obrigado por me deixar fazer parte deste momento. Obrigado por me lembrar de quem eu sou além dos campos de futebol. Obrigado por me lembrar que sucesso sem amizade não vale nada, respondeu Leonardo. Os dois se abraçaram mais uma vez, e o público se levantou em uma standing ovation que durou mais de 10 minutos. Pessoas choravam abertamente, muitas filmavam com os celulares, outras simplesmente absorviam o momento histórico. São Paulo, disse Leonardo quando os aplausos diminuíram. Vocês acabaram de assistir ao nascimento de algo especial. Eu e o Neymar vamos gravar essas músicas juntos. Vamos oficializar essa parceria. Neymar arregalou os olhos, surpreso pela decisão súbita do amigo. Sério, Léo? Sério? Confirmou Leonardo. A vida já nos separou uma vez. Não vou deixar que isso aconteça de novo. A plateia explodiu mais uma vez. A notícia de uma possível parceria musical entre Leonardo e Neymar seria a manchete de todos os jornais esportivos e musicais do país no dia seguinte. Mas agora, disse Leonardo, o Neymar precisa me deixar terminar o show. Ele tem treino amanhã cedo. Neymar riu. Cara, depois de hoje, treino vai ser moleza. Eles se despediram do público juntos, Neymar acenando com o violão nas mãos antes de deixar o palco. A energia que havia sido criada permaneceu durante todo o resto do show. Leonardo cantou suas últimas músicas com uma intensidade renovada, alimentado pela emoção do reencontro e pela reação calorosa do público. Nos bastidores, enquanto Leonardo terminava o show, Neymar estava rodeado por jornalistas e produtores musicais que haviam conseguido acesso. Todos queriam entender como havia surgido a ideia da participação, se realmente haveria uma parceria musical, se isso era algo planejado há muito tempo. Gente, foi tudo muito espontâneo, explicava Neymar, ainda tentando processar o que havia acontecido. Eu vim apenas para rever um amigo, não imaginava que fosse rolar tudo isso. Jair estava radiante. Como empresário, sabia que acabara de presenciar algo que mudaria a carreira de ambos, não só de Leonardo, mas também abriria possibilidades totalmente novas para Neymar fora do futebol. Neia, disse Jair discretamente, você tem noção da repercussão que isso vai ter? Suas redes sociais devem estar explodindo neste momento. Neymar checou rapidamente o celular. Centenas de notificações, milhares de mensagens. Marcações em todos os stories do Instagram, tweets viralizando, vídeos do dueto já circulando por todas as plataformas. Cara, murmurou ele, isso aqui virou um fenômeno. Quando Leonardo voltou dos bastidores após o final do show, os dois amigos se encontraram novamente. Ambos estavam exaustos, mas com uma energia diferente, a satisfação de quem havia acabado de viver algo verdadeiramente especial. Léo, disse Neymar, você falou sério sobre gravarmos juntos? Leonardo sorriu, ainda suado e ofegante do show. Mais sério que nunca, brother. Que tal começarmos semana que vem? Uma semana havia se passado desde a noite histórica no Allianz Parque, e o Brasil inteiro ainda comentava o dueto inesperado entre Leonardo e Neymar. Os vídeos das apresentações acumulavam milhões de visualizações. Os principais jornais dedicavam páginas inteiras ao fenômeno, e as redes sociais não paravam de especular sobre os próximos passos da dupla. Leonardo estava em seu estúdio particular em Pinheiros, um espaço que havia montado em uma casa antiga do bairro, preservando as características originais, mas adaptando-a com equipamentos de última geração. Era ali que nasciam suas melhores composições, longe do burburinho da indústria musical. Neymar chegou pontualmente às 14h, como haviam combinado. Diferente da imagem pública de estrela internacional, ele vestia uma roupa simples, camiseta branca, bermuda jeans e tênis. Carregava uma pasta com algumas letras que havia escrito durante a semana e, claro, seu violão. E aí, parceiro? Cumprimentou Leonardo, abrindo a porta do estúdio. Pronto para fazer história de novo? Cara, eu mal dormi essa semana.
admitiu Neymar, entrando no ambiente. Fico pensando em melodias, em letras. Acho que você despertou um lado meu que estava adormecido há anos. O estúdio impressionou Neymar. Era acolhedor, mas profissional, com violões de vários tipos nas paredes, um piano de cauda no centro, equipamentos de gravação de alta qualidade e uma acústica perfeita. Nas paredes, discos de ouro e platina dividiam espaço com fotos da família e amigos, incluindo algumas antigas fotos dos dois juntos. Léo, você guardou essas fotos depois de todo esse tempo? Perguntou Neymar, emocionado ao ver uma imagem deles aos 15 anos, tocando na festa da igreja do bairro. Sempre estiveram aqui, respondeu Leonardo. Você sempre foi parte da minha música, mesmo quando não estávamos nos falando. Era minha forma de manter você por perto. Eles se acomodaram no sofá do estúdio, cada um com seu violão. A naturalidade com que voltaram a tocar juntos era impressionante, como se nunca tivessem parado. Trouxe algumas ideias, disse Neymar, tirando folhas da pasta. Sei que não sou compositor profissional, mas algumas coisas vieram na cabeça durante a semana. Leonardo pegou uma das folhas e leu em silêncio. Era uma letra sobre sonhos que parecem impossíveis, mas que se tornam realidade através da persistência e da amizade. Simples, mas profundamente sincera. Cara, isso aqui está incrível, disse Leonardo, genuinamente impressionado. Você sempre teve essa sensibilidade, só não tinha coragem de mostrar. É que no futebol, né, a gente meio que aprende a guardar essas coisas mais sentimentais, explicou Neymar. Mas música tem a ver com verdade, com mostrar quem a gente realmente é. Leonardo pegou seu violão e começou a improvisar uma melodia para a letra de Neymar. Em poucos minutos, uma música estava nascendo, fluindo naturalmente entre eles. Era uma balada envolvente sobre dois amigos que seguem caminhos diferentes, mas que sempre se encontram quando realmente importa. Que tal se chamássemos de Diferentes Caminhos, Mesmo Destino? Sugeriu Leonardo. Dá perfeito, concordou Neymar. Cara, como isso é fácil com você. Parece que a música já existia. A gente só precisava encontrá-la. Eles passaram a tarde inteira compondo. Leonardo trazia sua experiência técnica e musical, enquanto Neymar contribuía com uma honestidade emocional que impressionava. Juntos, criaram 3 músicas completas: a balada inspirada na letra de Neymar, uma versão repaginada de Meninos da Vila e uma música nova chamada Além dos Holofotes. Léo, disse Neymar durante uma pausa, eu preciso te contar uma coisa. Essa semana foi uma das mais especiais da minha vida. Não só pelo show, mas por ter redescoberto essa paixão pela música. Leonardo sorriu. Para mim também, brother. Sabe, sucesso é legal, reconhecimento é gratificante, mas fazer música com quem a gente ama, isso não tem preço. Enquanto conversavam, o celular de Leonardo tocou. Era Marcelo, seu produtor, com novidades importantes. Léo, cara, você não vai acreditar. A gravadora já quer fechar um contrato para o álbum de vocês dois. E não é qualquer contrato. Estão oferecendo uma das maiores cifras da história da música brasileira. Leonardo colocou o telefone no viva voz para que Neymar pudesse ouvir. Além disso, continuou Marcelo, tem convite para vocês se apresentarem no Rock in Rio, no Festival de Inverno de Bonito e até uma proposta para uma turnê internacional. Léo, vocês viraram um fenômeno global. Neymar e Leonardo se entreolharam. Era muita coisa para processar. Marcelo, disse Leonardo, a gente vai pensar com calma. Não queremos que isso vire só um produto comercial. Tem que continuar sendo verdadeiro. Depois que desligaram, ficaram em silêncio por alguns minutos, processando as proporções que sua parceria estava tomando. Ney, disse Leonardo, você está preparado para tudo isso? Turnês, gravações, shows. É um mundo diferente do futebol. Neymar respirou fundo. Léo, eu passei a vida inteira jogando futebol porque era meu sonho. Mas música sempre foi minha paixão secreta. Se a gente pode fazer isso juntos, mantendo nossa amizade em primeiro lugar, eu topo qualquer desafio. Então, vamos fazer diferente.
propôs Leonardo. Vamos estabelecer nossas regras. Primeiro, nossa amizade está acima de qualquer contrato. Segundo, só fazemos o que nos faz feliz. Terceiro, mantemos sempre nossa essência, nossa verdade. Concordo completamente, disse Neymar. E mais uma regra. Sempre que um de nós achar que está perdendo o rumo, o outro tem a obrigação de dar uma chacoalhada. Eles riram e selaram o acordo com um abraço. Naquele momento, ambos souberam que estavam no início de algo muito maior que uma simples parceria musical. Estavam construindo um legado de amizade, autenticidade e arte que inspiraria milhões de pessoas. Nos meses seguintes, Leonardo e Neymar lançaram seu primeiro EP juntos, Irmãos de Alma, que quebrou todos os recordes de streaming no país. A música título ficou 3 meses consecutivos no topo das paradas. E Diferentes Caminhos, Mesmo Destino, se tornou hino de amizades em todo o Brasil. O primeiro show oficial da dupla foi no Maracanã, um estádio que conhecia bem os pés de Neymar, mas que desta vez o recebeu como músico. 80.000 pessoas cantaram cada verso junto com eles, muitas segurando cartazes com fotos de suas próprias amizades de infância. Cara, disse Neymar para Leonardo durante o show, tem gente chorando na arquibancada. É que a gente não tá só cantando música, brother. A gente tá cantando vida, respondeu Leonardo. A turnê nacional foi um sucesso absoluto. Em cada cidade, eles reservavam um tempo para visitar projetos sociais locais, ensinando música para crianças carentes e compartilhando suas histórias de superação. Neymar descobriu que ensinar violão para garotos das periferias lhe dava uma satisfação diferente de qualquer gol marcado. Tio Neymar, disse um menino de 10 anos durante uma oficina em Salvador, quando eu crescer, quero ser igual a vocês dois. Quero ter um amigo de verdade e fazer música junto. Neymar e Leonardo se entreolharam, sabendo que sua parceria havia transcendido o entretenimento para se tornar inspiração. 6 meses depois do dueto histórico, eles estavam no estúdio trabalhando em seu primeiro álbum completo quando receberam uma notícia que mudaria tudo novamente. A FIFA havia aprovado uma apresentação especial durante a abertura da próxima Copa do Mundo. Neymar cantaria e jogaria no mesmo evento. Ney, disse Leonardo, você tem certeza que quer fazer isso? É uma responsabilidade gigantesca. Léo, lembra quando éramos moleques e sonhávamos em conquistar o mundo? Você pelo canto, eu pelo futebol? Respondeu Neymar, sorrindo. Agora a gente pode fazer isso literalmente juntos, na frente do mundo inteiro. A apresentação na Copa do Mundo foi vista por mais de 1 bilhão de pessoas. Eles cantaram Irmãos de Alma em português, inglês e espanhol, unindo culturas através da música. Quando terminaram, Neymar trocou rapidamente de roupa e entrou em campo para liderar a seleção brasileira. O Brasil venceu aquela Copa e Neymar dedicou o título ao amigo. Mas esse troféu é nosso, Léo. Você me ensinou que vencer sozinho não tem graça. Anos se passaram. Leonardo se consolidou como um dos maiores compositores brasileiros da história. E Neymar se tornou o primeiro jogador de futebol a ganhar um Grammy Latino. Suas famílias se uniram através de casamentos e compadrios. Seus filhos cresceram juntos, como eles haviam crescido. Na última semana de dezembro de 2030, eles se encontraram no mesmo estúdio em Pinheiros, onde tudo havia recomeçado. Agora, com cabelos grisalhos e rugas de expressão marcadas pelos sorrisos, continuavam compondo juntos todas as sextas-feiras. Léo, disse Neymar, afinando seu violão, você não acha estranho que nossa maior vitória na vida foi simplesmente não termos deixado nossa amizade morrer? Leonardo sorriu, tocando os primeiros acordes de uma música nova. Brother, nossa maior vitória foi perceber que nunca estivemos realmente separados. A amizade verdadeira não ocupa espaço, ela cria espaço. Do lado de fora do estúdio, São Paulo seguia seu ritmo frenético, mas ali dentro, 2 amigos de mais de 40 anos continuavam fazendo o que sempre fizeram de melhor, criando música que tocava corações e provando que alguns laços são, de fato,
eternos. Naquela tarde, eles compuseram sua última música juntos, uma canção sobre dois meninos que prometeram conquistar o mundo e que, décadas depois, descobriram que já o haviam conquistado no momento em que escolheram nunca abandonar um ao outro. A música se chamava Para Sempre Meninos da Vila e se tornou o maior sucesso de suas carreiras, não por causa dos números ou prêmios, mas porque resumia perfeitamente uma verdade simples. As melhores histórias da vida são aquelas que escrevemos ao lado de quem realmente amamos.